Imagina como é que seria a tua vida se você conseguisse superar os medos que estão te travando, os medos que te assombram, os medos que te impedem de alcançar os teus principais objetivos profissionais. Imagina como é que seria se você tivesse toda a coragem para enfrentar os desafios, para colocar todo o seu potencial para fora, seu potencial virando potência e você entregando o que você tem de melhor para o mundo, para as pessoas, através da tua profissão, através do teu trabalho, da tua arte. Imagina como é que seria a tua vida, como que você acordaria de manhã, quais resultados você teria, sem medo te impedindo, cheio de coragem, cheio de força, cheio de determinação. Não estou falando de outros elementos não, só coragem mesmo para lutar pelos teus objetivos. Como é que seria? Olha só, eu sou Vinícius, eu ajudo pessoas a superarem os seus medos e alcançarem a realização profissional. Eu ajudo pessoas que estão insatisfeitas no trabalho, ou quem sabe pessoas que nem têm um trabalho, mas eu ajudo as pessoas a se realizarem profissionalmente. E aí eu já conversei com várias pessoas nessa área profissional, já tenho ajudado muitas pessoas, ou a melhorarem os seus negócios, aumentarem o seu faturamento, crescerem um negócio, arrumarem um trabalho que tem a ver com a arte delas, tem a ver com a habilidade delas, montarem uma empresa do zero, uma empresa que está apenas numa vaga ideia, de repente se transformando em algo real, descobrirem quais são os seus talentos, os seus sonhos profissionais. Eu já ajudei várias pessoas nesse sentido. E conversando com essas pessoas, eu percebi que o principal entrave delas é o medo. O medo é o que mais trava as pessoas de alcançar a sua realização profissional. Medo de não conseguir, medo de não dar conta, de poxa, eu não vou alcançar o objetivo, medo de ficar sem nada, de arriscar o que tem, mesmo que o que tenha não seja quase nada ou muito pouco, mas muitas pessoas têm medo de abrir mão do que tem, abrir mão de um trabalho atual, abrir mão de uma zona de conforto, abrir mão de uma aparente estabilidade para lutar realmente pelos seus objetivos. Outro medo também que é muito comum, de se decepcionar e principalmente decepcionar as pessoas que estão por perto, decepcionar as pessoas que mais ama, né? Medo de decepcionar o marido, medo de decepcionar a esposa, de decepcionar os filhos, de decepcionar os pais. Então, poxa, o que é que vão pensar e tal? E aí esse medo paralisa as pessoas de alcançarem os objetivos, a realização profissional. Quais são os teus medos? Quais são os teus entraves que te impedem de lutar realmente por aquilo que você ama, por aquilo que tem a ver com a sua arte e alcançar a realização profissional? Olha só, tem dois tipos de medo. As pessoas dizem assim, como é que eu vou superar o medo? O medo é natural, o medo é necessário. Tem um tipo de medo que é natural e tem um tipo de medo que é um vírus instalado, certo? Então, é natural que um computador tenha memória, é natural que um computador tenha HD, mas não é natural que o computador tenha vírus instalados que atrapalham o funcionamento, que tiram o potencial de uma máquina, tornando a máquina muito pior, ou às vezes tornando a máquina até inutilizável, dependendo do tipo de vírus e da quantidade de vírus. Então tem um medo natural e tem um medo que é instalado como um vírus no decorrer da vida. O medo natural é um medo fisiológico. É aquele medo que você chega na beira de um abismo e você vai um pouquinho para trás, porque o seu corpo tem um instinto natural de sobrevivência e de não querer se arriscar naquele nível. Então esse é um medo fisiológico, é um medo natural, certo? O medo de repente você tá ouvindo um tiroteio, uma coisa assim, você vai para um local mais reservado, vai para um local mais seguro. Isso é um medo fisiológico, é um medo que está dentro de você, é seu, e ele lhe protege, é um medo muito bom, a gente não tem nenhum problema com ele. Mas tem também um medo emocional, que é esse medo que limita, que paralisa as pessoas, que impede as pessoas de alcançarem seus objetivos. Esse segundo medo emocional
medo de não conseguir, medo de não alcançar, medo de errar, medo de decepcionar as pessoas, medo de ficar sem nada, medo de não ter dinheiro. Esse segundo medo, que é emocional, ele é terrível. É como um verme, sabe? Dentro da pessoa, que vai comendo ali os órgãos e vai maltratando. Você olha para a pessoa e ela está bem magra, ela está bem raquítica, amarela, sem forças, porque o medo foi neutralizando a energia daquela pessoa. Então é desse segundo tipo de medo que eu estou falando. E por que superar o medo? Porque quando você supera o medo, você tem as condições necessárias para desbloquear e acessar tesouros preciosos. Então, quando você supera esse medo emocional que te limita, que te bloqueia, abre-se uma cortina de tesouros que antes estavam escondidos para você. Abre-se uma porta de tesouros que antes estavam inacessíveis para você. Então, muitas possibilidades começam a acontecer na vida de uma pessoa que estava travada e paralisada pelo medo e supera. Imagina que uma pessoa olha para um negócio quebrado e não vê nada, não vê possibilidades, de repente, quando o medo sai, essa pessoa consegue ver algo diferente, a pessoa consegue ver algo novo, consegue enxergar possibilidades. A pessoa só via crise, dificuldade, você de repente acha que não tem possibilidade para você, aí quando o medo é superado, você começa a ver muitas possibilidades, começa a ter que escolher possibilidades, qual a que você mais se identifica, qual a que você mais quer no momento. O medo de repente te levou a acreditar que a sua empresa é isso mesmo, não dá para crescer muito e tal, e aí você se compara com outras pessoas que estão ainda piores do que você, e quando supera o medo, você percebe que a sua empresa pode ir muito além, você começa a envisionar de maneira muito maior, muito positiva. Então, por que superar o medo? Porque quando você supera o medo, você tem condições de desbloquear e acessar tesouros preciosos, e isso é plenamente possível. E lembre-se, como o medo é emocional, ele tem uma natureza interna, ele tem uma natureza mental. A emoção está na mente, né? Mente, quando eu falo, não é o cérebro. Mente, quando eu falo, é o coração, né? Aquilo que são as decisões, são as tuas crenças, o teu funcionamento. É muito mais profundo do que só o órgão cérebro. Então, lembra que o medo, ele é interno, ele tem uma natureza interna, ele tem uma natureza mental. Então, não é o que está lá fora que te causa medo, é o que está aqui dentro que te causa medo. Ah, Vinícius, como assim? Por isso que duas pessoas podem olhar para o mesmo cachorro desconhecido e uma ter medo e outra não. Por isso que duas pessoas podem olhar para um desafio de investimento, duas pessoas com a mesma condição financeira, e uma ter medo e outra não, porque o medo, ele é uma estrutura interna viral, é um vírus que está instalado dentro da pessoa, esse medo que paralisa, esse medo que bloqueia, esse medo que tira possibilidades, que limita. Então é uma estrutura interna, por isso quando a gente quer libertar pessoas do medo, a gente precisa trabalhar na mentalidade, na estrutura interna, para que essa estrutura interna supere o medo com coragem e enfrente os desafios lá fora. Então tinha um amigo meu lá em São Paulo, isso foi, eu acho que 2016, e esse meu amigo trabalhava em uma empresa de telemarketing, fazia telemarketing, né, para uma empresa, e nada contra o telemarketing em si, mas para ele era um martírio, era um massacre trabalhar com aquilo, sabe? Não gostava nem um pouco e tudo mais, mas tinha acabado de casar e aquele telemarketing dava para ele na época, se eu não me engano, 1.200, entre 1.200 e 1.400 reais, alguma coisa assim. Era um salário bem pequeno, mas ele tinha muito medo de largar aquilo, ele tinha muito medo de ir para outra área que realmente ele gostava e tudo, porque ele ficava com aquela sensação, né? Poxa, aí, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou ficar sem nada? Será que eu vou ter como sustentar a minha família? E esse meu amigo, ele
é um vendedor nato, sabe aquela pessoa boa de vendas, aquela pessoa que tem uma facilidade de vender até mesmo ideias, que se comunica bem, bem articulado e tal, também é um ótimo gestor de equipes. Na igreja ele já liderava pessoas, influenciava pessoas e tal, e eu vendo aquele cara, meu irmão, como é que pode um cara com tanto potencial, preso aí nesse telemarketing, feliz, mas com medo de ir além. E eu comecei a investir na vida dele, conversar com ele sobre isso, falar de possibilidades, dar testemunho de outras pessoas, e finalmente eu consegui que ele largasse aquele trabalho e fosse para um trabalho de marketing de relacionamento, marketing multinível, né? Não era algo para mim, era algo para ele, né, naquele momento. Então, com pouco tempo, assim, com 15 dias aproximadamente, 15, 20 dias, ele já tinha, nos primeiros 15 a 20 dias, ele já tinha conseguido vender o suficiente, financeiramente falando, para compensar aquele salário que ele estava apegado, né? E aí foi crescendo na empresa, foi formando a equipe dele. Com 4 meses ele já estava com um faturamento de mais de R$ 8.000. Então ficou durante um tempo naquela empresa, depois montou um negócio próprio para ele. Foi realmente uma história de superação do medo e de realização profissional. O cara se encontrou realmente. E tem tantas pessoas assim, né, presas, paralisadas e tal, às vezes até com um salário pequeno, às vezes até sem salário, mas com medo de enfrentar desafios e tudo. E tem algumas pessoas que falam assim, a minha questão não é medo, a minha questão é porque eu sou prudente, eu sou cauteloso. Mas olha só, muitas vezes a prudência ela é colocada para camuflar o que na verdade é um medo. A pessoa chama de prudência o que na verdade é um medo. É um tipo de eufemismo para não falar de medo. Mas olha só, meu amigo, se você está me assistindo aí, minha amiga também, você só tem uma vida e você acha mesmo que acordar todo dia para ir trabalhar com algo que você não gosta, com algo que não tem nada a ver com você, isso é prudência? Você acha mesmo que é prudência se levantar para ir para um trabalho que não tem a ver com a arte que Deus te deu? Você acha mesmo que é prudência ser infeliz com o teu trabalho, sabendo que o trabalho ocupa uma parte significativa da tua vida? Você acha mesmo que é prudência passar 1 ano, 2 anos, 3 anos e você continuar nessa mesma perspectiva, sem vislumbrar um fim, a não ser na aposentadoria? Isso é uma grande imprudência. Fazer uma decisão como essa, repetidamente, de estar num trabalho que não te satisfaz, na verdade, é uma grande imprudência. E aí alguns dizem assim, talvez você diga, mas a maioria das pessoas está assim. A maioria das pessoas é como eu. Isso é normal. E aí eu quero te dizer que isso não é normal. Você já verificou se a maioria das pessoas são satisfeitas com o que faz? Eu já verifiquei, a maioria das pessoas são insatisfeitas profissionalmente. As pessoas estão num efeito manada, correndo atrás de um movimento que elas viram, mas nunca pararam para refletir o que é. E as pessoas, de modo geral, estão infelizes no trabalho, então não se baseie na maioria, não se baseie na maioria. Você quer mesmo fazer parte de uma maioria que trabalha insatisfeito, de uma maioria que não vive o seu potencial, de uma maioria que morre sem ter usufruído de possibilidades nessa terra legítimas, de uma maioria que não entrega para as pessoas a sua arte, o seu trabalho poderoso, porque se contentou com um trabalho que não era para elas, de uma maioria que vive se vitimizando e reclamando da vida. É dessa maioria que você quer fazer parte? Eu acredito que não. Olha só, tem 2 tipos de pessoas. As pessoas que vivem fugindo da dor e tem as pessoas que vivem buscando e alcançando os sonhos.
o prazer. Um foge do negativo, outro busca o positivo. Então tem pessoas que são só fugitivas do medo. Eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo de não conseguir, eu tenho medo de não alcançar, eu tenho medo de tentar e falhar, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de decepcionar, e por isso eu não vou atrás do meu sonho profissional. Então a pessoa vive um reflexo do medo. E tem outras pessoas que vivem, ao invés de fugir do medo, elas vivem buscando o prazer, buscando a realização. Certo? E aí o seguinte, quando você vive fugindo do medo, você pode até não sofrer tudo aquilo que você tinha medo de sofrer. Mas você vai viver uma vida infeliz. Nesse sentido profissional, uma vida amarga. Sabe aquela sensação que está faltando alguma coisa, aquela sensação que você podia dar mais? Aquela zona de conforto que passa a te incomodar e ser ruim, é isso o resultado das pessoas que vivem fugindo do medo, quando não alcançam o objeto do seu medo. E as pessoas que vivem buscando prazer, buscando os objetivos, buscando os sonhos, elas alcançam. Elas aprendem na jornada, elas se satisfazem na jornada e elas alcançam seus objetivos. Pessoas que se determinam a lutar pelos seus sonhos alcançam, chegam lá. Muitas vezes elas acharam que era ali, mas no meio do caminho elas perceberam que não era bem aquilo e foram para um outro ponto, mas um ponto de satisfação, um ponto de realização. Então você é qual tipo de pessoa? Qual tipo de pessoa você decide ser? Aquela que vive fugindo do medo ou aquela que vive para alcançar objetivos, para alcançar os sonhos que Deus colocou no teu coração? Então, isso é muito profundo, isso é muito sério e se aplica nas outras áreas da vida, né? Tem pessoas que não querem casar porque tem medo de ter um casamento infeliz igual ao dos pais. E aí elas vivem fugindo de relacionamentos com medo de se decepcionar. E tem pessoas que buscam o casamento de Deus para a vida delas, o casamento abençoado, o casamento certo, a pessoa certa. Quem você acha que é mais feliz? É claro que é a pessoa que busca o sonho, que busca o objetivo, e não que fica fugindo de medos e traumas. E aí, talvez você diga assim, mas eu sou uma pessoa comum, eu não sou uma pessoa extraordinária. Deixa eu dizer algo para você. Não são os mais inteligentes que alcançam a realização profissional. Tem um monte de gente inteligente que eu conheço, frustrada, estagnada, paralisada pelo medo. Nem também são os mais fortes, os mais saudáveis do ponto de vista físico, sabe, aquela pessoa desenrolada, aquela pessoa carismática. Não são esses também que necessariamente alcançam a realização profissional. Tem um monte de gente assim carismática, esperta, forte, mas que é paralisada, que está trabalhando em algo que não tem nada a ver, que é frustrada profissionalmente. Então, quem são as pessoas que alcançam a realização profissional? São pessoas comuns, podem ser pessoas extraordinárias também, mas essencialmente são pessoas comuns que têm uma visão clara e que tomam uma firme decisão de buscar aquele objetivo com coragem. São as pessoas comuns, simples, como eu e você, mas que dizem assim, eu vou lutar pelo meu objetivo, eu vou lutar pelo meu sonho. E essas pessoas seguem o caminho certo com constância e alcançam. Pessoas que tomam uma decisão, seguem o caminho certo, e o caminho certo tem erros. Porque o erro faz parte do aprendizado, o erro faz parte da jornada. O caminho certo é a busca compenetrada pelo objetivo e com constância, sem desistência, com resiliência. Resiliência é a capacidade de você se recompor depois de um forte impacto negativo. Então essas pessoas que tomam a decisão de correr atrás e buscam com perseverança, elas encontram, elas acham. Pessoas comuns. Alguns extraordinários, gênios, mas essencialmente o que levou eles a alcançarem foi esse elemento tão comum e acessível a qualquer pessoa, acessível a você, de tomar uma decisão, de olhar para um objetivo
e percorrer o caminho com constância, com determinação. São essas pessoas que alcançam. Mas tem um jeito errado de superar o medo. Tem um jeito assim muito aparentemente intuitivo, mas que ao invés de superar o medo faz aumentar o medo. Que jeito é esse? É você atacando e focando no medo. Então, vamos supor, né? Eu tenho medo de quebrar. Eu tenho medo de falir. Então, eu começo a querer enfrentar aquele medo de quebrar. Eu começo a ver como não quebrar. E eu foco sempre no quebrar. E quanto mais eu foco, mais aquilo ali vai se aproximando da minha visão. E a minha visão vai sendo quebrar. Eu fico ouvindo histórias sobre como não quebrar. E eu fico focando naquele medo, sabe? Eu foco no tamanho daquele medo. E aquele medo vai me consumindo cada vez mais. Porque o que foca, expande. Então você não tem que olhar para os seus medos. Você não tem que ficar comentando os seus medos se você quiser vencê-los. Quando eu falo não ficar comentando, é fazer isso uma rotina, né? Eu tenho medo de quebrar, eu tenho medo que aconteça isso. Aí você fica comunicando isso o tempo todo. Porque aí você potencializa o medo. E na verdade, o que você tem que fazer para superar o medo é potencializar a coragem. Pensa que dentro de você tem 2 leões, o medo e a coragem. Os objetos lá fora não são o teu medo, é a tua estrutura interna. Medo e coragem. Então você tem que alimentar a coragem. Ao invés de falar de quebrar, você tem que falar de superar, realizar, lucrar, alcançar objetivos. É isso que você tem que focar na sua vida. E não no medo de quebrar. Se você ficar com medo de quebrar, o medo atrai, inclusive. Todo medo é atrativo. Porque o medo ele dá um foco no objeto. E você vai focar justamente naquele objeto que você não quer. Então, ao invés de ficar olhando para o teu medo, focando no teu medo, você precisa alimentar a coragem antagônica a esse medo. Então, se é um medo de abrir o negócio, você precisa olhar para a coragem de abrir um negócio. E olhar para negócios que deram certo. E olhar fontes que vão te impulsionar na possibilidade e não na negatividade. O medo e a coragem são concorrentes. Você precisa alimentar a coragem para superar o medo. Agora, alimentar a fonte da coragem. Como? Como que você vai alimentar a fonte da coragem? Como que você vai alimentar o leão da coragem? Ouvindo e vendo as pessoas certas que te influenciam para sempre. Então, tem pessoas que têm medo e gostam de ouvir outras pessoas que têm medo também. Gostam de ouvir pessoas quebrando, gostam de ouvir pessoas que tiveram prejuízo, pessoas que são amarguradas, pessoas que são frustradas, pessoas que são pessimistas. Então esse ciclo é um ciclo insano que vai cada vez alimentar mais o medo. Se você quer alimentar a sua coragem para superar o medo, então você precisa ouvir as pessoas certas, ouvir as fontes certas. Com quem que você tem andado, quais páginas você tem seguido, qual influência você tem recebido. É uma influência empoderadora ou é uma influência que te amedronta? Quais são os canais que você tem ouvido? Olha, 2 pessoas em condições iguais que começam a ouvir fontes diferentes vão ter resultados diferentes. Porque aquilo que a gente ouve influencia demais aquilo que a gente faz. Tem, inclusive, muitas doenças que são fruto de experiências vistas e ouvidas, de relatos negativos, de relatos sombrios, doenças emocionais nesse sentido que paralisam, síndromes que paralisam. Então não são essas fontes que você deve ouvir. Você deve ouvir fontes poderosas,
fontes que te empoderam, fontes que te dão ferramentas, como aqui a gente tem dado o tempo todo, ferramentas, conceitos e condições para que você acredite, para que você supere, para que você vença, para que você alimente a sua coragem. Então, as pessoas que você tem se acompanhado têm uma frequência, ou uma frequência para baixo, uma frequência para cima, ou uma frequência de medo, ou uma frequência de coragem. Você precisa se acompanhar com pessoas com uma frequência de crescimento, de evolução, de coragem, de realização, para que você consiga superar o medo e potencializar a coragem. Inclusive, ver o testemunho de pessoas que conseguiram me encoraja. Às vezes eu lembro quando eu fui no Beach Park. O Beach Park é um parque aquático aqui no Ceará, né, que é o maior parque aquático da América Latina. Tem um escorregador muito alto, é um insano, né, um escorregador assim muito íngreme, que uma hora você descola do escorregador. E eu estava com medo de ir, mas eu queria enfrentar aquele medo. E eu lembro que uma das coisas que mais me deram coragem foi ver crianças bem menores do que eu, bem mais leves do que eu, descendo e chegando lá embaixo tranquila. Então, ver que aquelas crianças conseguiram me encorajou para também descer aquele escorregador e vencer o meu medo. Então, o testemunho de pessoas vitoriosas me encoraja, te encoraja. A realidade que você vai viver é a realidade que você visualiza. A realidade que está lá fora é 10%, 90% é a interpretação da realidade. 10% é o que está acontecendo, 90% é o que eu vejo e o que eu faço. Por isso que tem pessoas vivendo tão diferentes no mesmo mundo, porque elas veem o mundo de maneira diferente e agem de maneira diferente. Então decida, já que é assim, decida ver as coisas numa perspectiva positiva, para que você tenha resultados positivos. Escute testemunhos de pessoas vencedoras e vitoriosas. Pessoas que erraram, pessoas que faliram, pessoas que quebraram, mas que deram a volta por cima e chegaram lá. Pessoas que passaram por perrengues, por dificuldade, porque essa é a trajetória, mas que chegaram lá, que alcançaram, que dão testemunho vitorioso. Uma outra dica é: enfrente pequenos desafios e reconheça o avanço. Coloque mais um tijolo. Quanto mais você colocar e avançar, mais o gigante vai diminuir. Então, avance um pouco hoje na direção do seu objetivo. O que é que você pode fazer hoje? Um micro resultado, um pequeno tijolo que você pode colocar. Coloque esse pequeno tijolo e faça dessa dieta uma rotina diária. Todo dia eu vou colocar um tijolo na direção do meu sonho, na direção do meu objetivo. E aí você vai ver que quanto mais a sua construção cresce, mais os gigantes que te amedrontam diminuem. Coloque o tijolo e celebre. Veja, contemple esse desafio que você venceu hoje, mesmo sendo um pequeno desafio, esse resultado, mesmo sendo um pequeno resultado, porque vários pequenos resultados, de maneira consistente, geram um grande resultado. Terceiro lugar, primeiro lugar, alimente a fonte da coragem, né? Segundo lugar, enfrente pequenos desafios, coloque um pequeno tijolo e você celebre isso acontecendo na sua vida dia após dia, é isso aí que vai gerar um grande resultado. Terceiro, mentalize constantemente os seus objetivos, porque a mentalização é como se você estivesse abastecendo um tanque de combustível da tua alma e da tua coragem. Quando você mentaliza o seu objetivo, você se encoraja, você se empodera, você se anima para chegar lá. Então não caia no erro de ficar só nas tarefas, porque você pode se cansar. Faça sim as tarefas, mas mentalize os seus objetivos. Todo dia de manhã eu já mentalizo os meus objetivos, para que eu tenha um porquê, uma motivação, um motivo para a ação que eu vou fazer durante o dia. Eu vou falar de um quarto aqui que é muito poderoso, mas esse ponto da mentalização é um divisor de águas. Você pode, como eu já falei aqui, imprimir uma imagem para facilitar a sua mentalização,
De manhã eu tenho ouvido um áudio que eu mesmo gravei, falando dos meus objetivos, descrevendo meus objetivos. Então eu ouço e mentalizo esses áudios, mas é muito importante que você diariamente mentalize os seus objetivos. Eles vão te estimular a chegar lá. Você pode também, voltando lá para o primeiro ponto, alimentar a fonte da coragem, ouvir testemunhos de pessoas que chegaram lá. Você pode fazer desse canal uma lição diária para você. Todo dia você ouve um pouco do Supere o Medo. E aí você vai alimentando a fonte da coragem, né? Porque superar o medo é alimentar a fonte da coragem. Mas quarto e último lugar, eu quero falar, se desprenda do que os outros pensam. Afinal de contas, os outros não vão pagar as tuas contas. Muita gente está bloqueada por conta do que os outros vão pensar, com medo do que os outros vão pensar. Olha só, quem realizou precisou ignorar o que os outros pensam, porque às vezes até amigos mesmo zombam, desanimam, pessoas críticas, pessoas amarguradas, pessoas que tiveram experiências negativas e elas querem ali lhe influenciar de alguma maneira, às vezes com uma boa intenção, mas com uma má ação. Então se desprenda do que os outros pensam. Se você tem um pensamento claro da sua realização profissional, é esse pensamento e os pensamentos que conspiram a favor desse pensamento que você deve ouvir. Se você ficar preso no que os outros pensam, na opinião das pessoas, você vai viver de maneira medíocre e infeliz. Medíocre porque os outros sempre vão querer te colocar na média. E infeliz porque por mais que você queira agradar, você nunca vai agradar a todos. Então se desprenda do que os outros pensam. Olha para o que Deus pensa. Deus colocou um sonho no teu coração ligado à área profissional. Se concentra nesse pensamento e vamos para cima alcançar a sua realização profissional. Deus te abençoe.